Boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo, para quem ainda não me conhece. Estamos aqui de novo nessa quinta-feira para fazer a nossa parte 2, falando sobre empreendedorismo, né, à luz da Bíblia. Um prazer estar aqui. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade da igreja que abriu as portas dessa casa, casa que tem me abençoado tanto ao longo dos anos. E para nós é um privilégio estar aqui, tá? Então, essa dinâmica nós falamos a primeira vez sobre a parte da Bíblia, sobre o entendimento de finanças, o entendimento sobre dinheiro, o entendimento da relação do empreendedor com o dinheiro. E nesta segunda parte nós vamos falar de algo mais técnico, né? De como você vai gerir o seu negócio, de que forma você pode pontuar ações, tem que prestar atenção. São experiências que eu passei para que você possa ter isso como um cabidal aí, para você não errar ou para você melhorar, tá bom? Pode passar aí para mim. Bem, de antemão também agradecer ao pessoal da equipe aí. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tamo junto. Vocês são bênção. Então, a minha história começa como, gente? Aos 12 anos, eu recebi a mesada, né? E aí pedi à minha mãe que ela me juntasse 4 meses de mesada, que eu queria vender alguma coisa. Aos 12 anos, eu confesso que isso foi bastante assustador para minha mãe ouvir isso. Ela deve estar me ouvindo aí e pode confirmar. Eu fui impactado, né? Na verdade, o que me chamou a atenção, o que me deu um start, foi que no verão passado, a esse pedido, uma vizinha de frente à nossa casa, de frente ao apartamento onde morávamos, ela vendia sorvete. E esse sorvete atendia uma grande demanda. E, do nada, de uma hora para outra, ela deixou de vender. E aí, ela vendia o sorvete em pote, vendia o sorvete cascão, para quem é dessa época, né? Eu sou dessa época do cascão, com uma bola, 2 bolas. E com essa demanda suprimida, né? Que quando ela deixa de vender, a demanda continua ali, as pessoas continuam querendo comprar sorvete, me despertou a atenção, me chamou a atenção para essa oportunidade. Então, eu consegui convencer a minha mãe, fiz um plano, né, expliquei a ela do que se tratava, disse aonde eu faria, como faria e do que eu precisava. Ela me apoiou e aí eu fui à fábrica de picolé. Quando cheguei na fábrica de picolé, eu descobri que eu não tinha dinheiro suficiente para vender sorvete. Pasmem vocês, eu deixei de considerar os custos do sorvete. Afinal, eu não tinha ideia, né, de como funcionava ao todo esse mercado. Então, como eu não tinha suficiente para o sorvete, eu optei por picolé. Acabou que era mais barato, estava dentro do que eu tinha ali de posse, e aí eu também não tinha os equipamentos adequados, não precisei investir. Então, eu me adaptei, precisei adaptar aquela demanda. Então, quem consumia sorvete passou a consumir picolé. E aí, a minha história ela dá uma caminhada, o negócio do picolé se estabelece, eu consigo fazer as coisas acontecerem de modo satisfatório para mim naquele momento. E acontece que, com a expansão da rede telefônica, a então Telemar, né, a operadora Telemar, instala um orelhão bem na porta da minha casa. Como eu já tinha o ponto já conhecido, já estabelecido, de venda de picolé, eu decidi apostar também na venda de cartão telefônico. Então, eu aproveitei que tinha ali um orelhão, descobri um fornecedor de cartão telefônico, peguei o que já tinha de lucro no picolé e investi em cartão telefônico. Bem, também atendi uma demanda, porque era em frente ao orelhão, as pessoas falavam e os créditos acabavam, tinha uma plaquinha simples minha ali dizendo que vendia cartão telefônico, então aquilo, com um pouquinho que eu tinha, eu consegui também obter sucesso. E aí, tempos depois, a minha mãe compra um micro-ondas. Bem, o micro-ondas era uma novidade, não eram muitas pessoas que tinham, ainda não era como hoje, que cada casa tinha um. E a pipoca micro-ondas também chegou como algo que era uma sensação daquele momento. E aí eu aproveitei, mais uma vez, peguei o lucro do picolé, juntei com o lucro do cartão telefônico e investi
em pipoca micro-ondas. Tudo isso, né, com a ajuda da minha mãe. Então, de antemão ali, antes dos meus 13 anos, eu já pagava os meus passeios da igreja, eu já não precisava pedir dinheiro à minha mãe de mesada e acabei também economizando com gasto de pipoca micro-ondas e picolé, né? Já tinha uma parte ali que eu separava para meu próprio consumo. Pode passar, cara. Então, o que a gente precisa deixar claro? O que eu quero deixar claro para você que está me assistindo aí hoje? As oportunidades, elas são criadas. Elas não aparecem do nada como nós fomos levados a pensar. Você precisa entender que você é responsável por estar atento ao seu redor, atento na comunidade onde você está inserido, na sua vizinhança, no seu colégio, na sua faculdade. Você vai entender o que é necessário naquele momento. Se você tiver esse olhar treinado, as oportunidades você vai passar a criá-las. Aí você tem que provocar as oportunidades. Se você ficar parado esperando, alguém vai ter a ideia antes de você, ou a sua ideia vai acabar perdendo o time, perdendo ali a oportunidade de ser inserida em tempo de ser uma novidade. Pode passar, cara. Então, uma grande lição que você vai ter é a seguinte: a sorte, você vai precisar da sorte. Que isso, Eduardo? Mas então você está me dizendo que empreender é ter sorte? Calma. Empreender é ter sorte desde que você entenda que a sorte nada mais é que a soma da oportunidade que você criou mais o seu preparo. Se você estiver com o mínimo preparo e você estiver atento e criar oportunidade, então você vai ter sorte. Nós temos aqui um exemplo que depois de uma crise sempre vão surgir oportunidades, né? Aqui você tem o Spotify, que é um aplicativo de música, o WhatsApp, que eu não preciso nem explicar, e o Waze, que é um aplicativo de GPS para deslocamentos. Essas empresas surgiram depois da crise econômica de 2008. Alguém estava atento ao seu redor, alguém prestou atenção naquilo que as pessoas necessitavam, e conseguiu inovar. Então, percebam como a crise não é desculpa para que nós cruzemos os braços e esperemos cair dos céus. Os céus eles vão continuar se movimentando, mas as oportunidades vão continuar necessitando de serem criadas. Pode passar, irmão. E aqui a gente vai entrar exatamente na parte técnica, né? Aqui você vai entender qual a importância de você se capacitar. E esse aprendizado ele precisa ser um aprendizado constante. Porque hoje nós vivemos uma era de inovação, uma era de disrupção, e nesses termos é algo muito comum que o que é uma verdade hoje, amanhã vire algo ultrapassado. Então você daí, hoje já está recebendo na sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, essa informação que eu estou gerando aqui. Isso, a passo de 10 anos atrás, era algo impensável. Amanhã pode ser que seja ainda mais remoto. Pode ser, nós já estamos trabalhando aí com a realidade intuitiva, né? A realidade virtual. Pode passar. Então, você precisa entender aqui o seguinte. Para você se capacitar, você precisa ter alguns insights, né? A sua mente precisa funcionar pautado em alguns ensinamentos que você pode tirar dessas expressões. Seja o dono pobre de uma empresa rica. Isso significa dizer que a sua empresa, o seu negócio, a sua ideia, ela precisa se manter. Para que ao chegar um momento de dificuldade, de crise, algum problema com o fornecedor, alguma coisa do dia a dia, ela não vá sucumbir. Então, o que nós mais vemos aí são pessoas ostentando dentro daquilo que a empresa fatura, só que antes de ter uma ideia de qual é o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica, ela mistura tudo, aí compra um carro novo, melhora a casa, faz uma obra, enfim, uma série de gastos. E aí, quando chega o dia que essa empresa precisa de caixa para que possa passar por uma dificuldade, para que possa ampliar, para que possa, seja lá qual for a realidade daquela situação, a empresa não tem. Então, a empresa rica com dono pobre. Está entre aspas ali, porque é um termo usado no mundo dos negócios, né? O pobre ali é alguém que tira um colabore, tira um provento da sua empresa, de forma a manter a saúde financeira da empresa. E aí, uma das que eu mais gosto é pense grande e comece pequeno.
A diferença de você pensar grande e começar pequeno é que as suas ideias vão continuar evoluindo, o seu aprendizado vai ser constante, a sua fome de conquista será constante e tem que ir crescendo. Enquanto isso, você não vai esperar ter tudo necessário, você não vai esperar ter todos os aparelhos, todos os equipamentos, a infraestrutura necessária para iniciar o seu negócio. A gente vai ver isso mais para frente. Então, você precisa entender que, se o seu pensamento é grande, olha, eu quero ter uma empresa no ramo tal, e esse ramo eu quero que seja o maior do Brasil, começa pequeno. Começa estabelecendo, iniciando o negócio, começa sendo o maior da sua rua, o maior da sua região, o maior do seu bairro, se consolide, faça operações consistentes e o seu nome será lembrado. E aí você vai conseguir pensar grande e alcançar um tamanho grande. E aqui você está vendo que está escrito ali teste, 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 testar até acertar. De diversas formas, ouvindo a sua intuição, ouvindo também as pessoas do mercado, ouvindo o que o seu cliente ele tem necessitado, através de retornos, de feedback, e vá testando, vá olhando ao mercado, vá olhando as novas tendências, não se engesse. Dessa forma, você vai testando uma mudança. Se essa mudança for benéfica, você inclui na sua produção. Se ela não for benéfica, você retira. E tudo bem, e a vida vai seguindo. Tá? E seja 100% intencional em suas ações. Ser 100% intencional em minhas ações significa que eu vou estar, como dizia a minha avó, de caso pensado em cada uma das minhas atitudes. Se eu vou ter uma reunião de negócios, eu sei o que vou falar, para quem quero falar e sei o que quero. Se vou anunciar o meu produto, eu sei para quem eu quero anunciar, eu sei aonde eu quero levar o meu produto e sei também do que o meu produto é bom, aonde ele é bom, para onde ele se encaixa e aonde ele não se encaixa, e aonde ele não se encaixa. Então eu preciso entender quem de fato é o meu cliente. Isso vai partir das intenções das minhas ações. Então eu preciso entender que cada passo que eu der precisa ser um passo intencional. Eu não posso ser pego de surpresa e ser levado pela maré do negócio, ou pelo mercado, ou pelo cliente, enfim. Eu preciso ser intencional. Pode passar. E aí também algo que a gente precisa ter muito bem solidificado na gente, né? Nosso pensamento. Tenha metas claras e acessíveis, e ao superar essas metas, ao atingi-las, aumente a dificuldade. Bem, a gente precisa entender que, se você colocou a meta de vender 10 do seu produto, atender 10 clientes, e você atendeu isso com facilidade, está na hora de você rever a sua meta e colocar pressão. Coloca, por que não, 15? Você não precisa colocar 20, porque de repente você vai ter medo de não conseguir atender, mas coloque 15, desafie-se. Agora, se você colocou como meta 10 clientes e atendeu 2, opa, então a gente precisa dar um tempinho e recalcular essa rota e entender que ou a minha meta ela foi superestimada, ou seja, foi grande demais para aquilo que eu consigo produzir, ou então a minha meta ela está me dando o sinal de que a minha cadeia produtiva tem algum problema. Será que é o meu produto? Será que é o tipo de cliente? Isso eu preciso rever. E aí, ao falar de meta, a gente precisa entender que são metas claras. Por exemplo, ali, né? Ser rico não é uma meta, é muito genérico, abrange muita coisa. Ser rico para um significa algo, para o outro significa outra coisa. Então, nós precisamos ser específicos. A meta tem que ser ter R$1 milhão em 24 meses. Sim, essa é a meta. É o que você quer fazer, em quanto tempo e de que modo. Então, eu deixei essas perguntas aí para você ter uma ideia. São perguntas que vão nortear a sua ideia, o seu negócio, aquilo que você está temeroso ainda de fazer. Você precisa responder essas perguntas. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Aonde irei fazer? Por que irei fazer e para quem eu vou fazer? Se o seu negócio responde essas perguntas, você tem um negócio maduro. E aí, aqui a gente pode entender que é a alma do negócio, vendas. Então, aprenda a vender. Invista em aprender a vender. O seu produto pode ser maravilhoso, mas ele não vai se vender sozinho. Você vai precisar vender para alguém,
e continuar a criar uma estratégia que mais pessoas tenham acesso a seu produto e o seu produto consiga ter substância. Ele consiga, depois de um tempo, já ser reconhecido no mercado. Mas, para isso, você vai ter que continuar vendendo. Pode passar, irmão. E aqui alguns insights que nós trouxemos, né, para que você possa desenvolver a sua capacidade de colocar em prática todo o conhecimento que você adquirir. Se daqui eu posso tirar uma lição hoje, para que você possa se apegar, seja essa. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Aprendeu, coloque em prática. Vá testar, vá para o campo. Faz toda a diferença. Porque senão você vai ficar obeso intelectualmente, cheio de conhecimento, a sua mente vai explodir de conhecimento, mas você não colocou nada em prática. Ou você foi paralisado pelo medo, ou você foi paralisado pelo perfeccionismo, e no dicionário do empreendedor são palavras que precisam ser colocadas de lado. Tanto o medo quanto o perfeccionismo só vão te atrapalhar. Então, estudou um conteúdo, coloca em prática. Coloca em prática, aplica aquele conteúdo, vai para o fronte de batalha. A sua caminhada empreendedora ela vai passar por isso, entre conhecer e aplicar. Pode passar, irmão. Dentro aqui dessa parte de conhecer e aplicar, nós vamos entrar em alguns termos técnicos. Então, eu vim aqui de dar uma passada apenas nesse termo técnico, que são termos importantes, e eu te deixo aí o desafio de que você comece a estudar sobre eles. Tá? O primeiro deles é o MVP, Mínimo Produto Viável. Ele vem do inglês, né? Em inglês é MVP, e ele significa o seguinte: é a versão mais simples de um produto que possa ser lançada, com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. Ou seja, você vai pegar o seu produto, a sua ideia, você vai deixar ela mais simples possível, a ponto que ela possa ser funcional para ser entregue a uma terceira pessoa. Aí sim ela será lançada com uma quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. Exatamente com o menor esforço possível para entregar o mais perto possível do que você deseja. O exemplo do 14 bis, a ideia aqui era voar. Aí você para pensar que o voo do 14 bis não é o voo como nós conhecemos hoje. Não é um voo comercial, não é um voo de translado de pessoas e de passageiros. Agora, você imagina que Santos Dumont, na época de conceber o 14 bis, não fizesse o MVP ou o MPV. Se ele não pensasse em transportar primeiro a si, mas que ele ficasse pensando e preso a transportar pessoas. Quanto tempo esse projeto demoraria mais? E vou além. Será que esse projeto sairia do papel? Porque é muito mais complexo. Nós só conseguimos desenvolver a aviação comercial porque alguém voou sozinho. Então, você precisa se atentar a isso. O seu produto ele não precisa ser terminado, ele não precisa ser um sucesso de mercado, você não precisa inventar a roda para então lançá-lo. Faz o MPV, o mínimo produto viável. Desenvolva. Se você vende bolo, você não precisa ter um bolo do tamanho da cidade, do aniversário da cidade. Se você faz um bolo de pote, o seu bolo de pote não precisa ser igual ao da torta. Desenvolva um bolo que te vai levar ao menor esforço possível, o menor item de desenvolvimento, e você consiga oferecer ele para alguém. Então você vai testando, melhorando, adaptando, até chegar ao seu produto final. Você precisa entender que o investimento necessário para o mínimo produto viável é o menor possível. E isso já vai te desobrigar a ter um capital gigante para começar. Então você precisa entender que um produto mínimo é aquele produto que ninguém quer usar. Por quê? Porque ele não atende ainda a necessidade. Um produto mínimo viável, ele é um produto que é bom o suficiente até que ele possa atrair os primeiros clientes. E o produto que é totalmente viável é o produto ou o serviço que já está acabado, já está melhorado, e é assim que você quer entregar. É o produto final. Então, o seu bolo lindo, decorado, com a sua marca, com um pote feito, com as suas iniciais, com aquele menu amplo que você quer fazer de todos os sabores possíveis,
esse é o seu produto viável. Mas até que você chegue a ele, desenvolva, teste, vá fazer o mínimo produto viável. Que tipo de bolo dentro desse exemplo, né? Que tipo de bolo eu preciso entregar para que seja um bolo vendável, para que as pessoas sejam satisfeitas e que possam me pedir mais. Então, a gente hoje aqui está passando esse entendimento para que você possa se desonerar de, às vezes, você tem uma ideia maravilhosa, mas não tira do papel, porque você está pensando na concepção inteira dela. Ah, minha ideia vai mudar o Brasil. Mas a sua ideia não está mudando nem as pessoas da sua casa primeiro. Então, venda para os seus familiares, desenvolva uma ideia pequena, comece pequeno e continue a pensar grande, tá bom? Pode passar, irmão. E aí, seguindo aqui os termos técnicos, nós vamos chegar no ROI. O ROI significa retorno sobre investimento. E aí tem uma formulazinha aqui, ó, que você vai seguir, que é o valor obtido de lucro, menos o valor total que você precisou investir, dividido pelo valor que você investiu. ROI é um termo de finanças, né? É uma das métricas mais importantes para os empreendedores, porque ele vai expressar o valor obtido de retorno após ter sido feito algum investimento. Ele é utilizado para qualificar se o seu investimento vai valer a pena. O que vai dizer isso não pode ser algo intuitivo, não pode ser achismo, não pode ser a sua percepção. Tem de ser os números. Então, o ROI vai calcular se o seu investimento ele vai ser de performance alta, de performance baixa, ou se você nem deve investir porque ele não é viável, financeiramente falando, é claro. Então, o seu negócio ele vai mostrar o quanto você ganhou, o quanto você perdeu, para cada R$1 que você gastou de investimento. Assim, você vai conseguir identificar se o seu produto é realmente rentável e se as estratégias de divulgação, de produção, estão sendo utilizadas da melhor maneira possível. Percebam que são dois entendimentos que talvez você nunca tenha ouvido falar, né, da forma técnica. Ah, o MPV, o ROI. Mas eu estou aqui hoje para desmistificar e você entender que finanças não é tão complicado se você seguir os princípios de começar pequeno, ir melhorando, testando e continuar pensando grande. Pode passar, irmão. E aqui eu venho para uma parte que é uma parte já de inteligência emocional que todo empreendedor precisa ter. Primeiro de tudo é não aceitar críticas de quem nunca construiu nada. As pessoas, elas têm, e na maioria das vezes não por maldade, tá? Mas se eu tenho um familiar, um amigo meu, alguém que eu gosto muito, e eu estou vendo ele ir por um caminho que eu não conheço, automaticamente eu vou querer protegê-lo. E a minha proteção, porque eu estou com medo, é tentar dissuadi-lo da ideia, é tentar paralisá-lo, é passar o meu medo a ele para que ele possa se proteger. Afinal de contas, ninguém quer ver um familiar quebrado, ninguém quer ver um amigo quebrado, ninguém quer ver você passando horas a fio trabalhando e o retorno não vindo como você imaginava. Afinal de contas, empreender não é glamour, não é luxo. Nós vimos aqui na semana passada, o empreendedorismo, ele fala muito além do que ganhar dinheiro. É uma ferramenta, é uma missão. Então, até que isso se concretize no seu negócio, dê ouvidos apenas a quem você viu que construiu alguma coisa. E o resultado, gente, tanto positivo quanto negativo, ele tem a nos ensinar. Se você tem perto de você alguém que teve um resultado negativo, capte essa experiência. Procure aprender com essa experiência. Veja os pontos em que ele errou para que você não erre. Hoje eu estou aqui porque eu já errei muito. E errar hoje me faz ter mais consciência e mais tranquilidade, por incrível que pareça, para não cometer de novo esses erros. Mas eu preciso estar atento, eu preciso estar focado nisso, eu preciso olhar para a situação de forma não emocional. Eu preciso olhar para a situação de forma técnica. Tá? Pode passar, irmão. E aí a gente tem a frase aqui do Flávio Augusto, que, caso você não conheça, eu sugiro que pesquise aí no Google. É alguém que era da nossa região e hoje é um bilionário. Ele está aí elencado como os homens mais ricos do mundo, na revista Forbes. É alguém que trabalha com educação, mas é uma unidade muito inteligente, muito diligente, muito aplicado.
usa de preceitos e princípios cristãos para guiar os seus negócios. Então, é algo que você pode ouvir, ver e modelar e tirar suas conclusões e adaptar no seu negócio. Ele vai dizer o seguinte: é muito importante saber ouvir e é ainda mais importante saber ouvir as pessoas certas. Perceba, a gente está falando de alguém que deu certo e está dizendo que, ao ouvir as pessoas certas, ele conseguiu ir além. Olha a importância disso. Pode passar, irmão. E aí, trazendo para a Bíblia, contexto bíblico, isso também vai estar lá em Provérbios. Provérbios é uma chave misteriosa, é uma chave valiosa, perdão, para os mistérios do empreendedorismo, né? Então, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quem toma muitos conselhos consegue ter segurança nas tomadas de decisão. Então, a gente precisa entender isso. Vou passar, irmão. E aqui eu vou trazendo alguns outros exemplos de pessoas que blindaram os seus ouvidos. O dono do KFC, ele iniciou o negócio dele aos 65 anos. Imagina quanta gente deve ter dito para ele que não era a hora. O dono do McDonald's iniciou o McDonald's, a empresa McDonald's, aos 52 anos. O dono da Coca-Cola inventou a fórmula da Coca-Cola aos 55 anos. Então, se eles tivessem dado ouvidos a pessoas que, às vezes, queriam protegê-lo, às vezes queriam que ele se demovesse da ideia por não entenderem do assunto, mas não são as pessoas que sentem o que você sente. Se você tem uma ideia que está martelando na sua cabeça, que faz o seu coração arder, você se vê fazendo aquilo, faça. Teste, tome os devidos cuidados, use de forma técnica, não seja emocional, seus ouvidos, vai se realizar. Pode passar. E aqui nós temos o Davi Braga. Ele começou aos 13 anos. Aos 13 anos, ele começou uma empresa. Ele desenvolveu uma ideia, começou a testar, funcionou, analisou a necessidade ali. É um case também que você pode estudar, você pode digitar aí, pesquisar nas redes sociais. Ele fala muito a jovens empreendedores. Tá? Ele é uma sumidade também, muito inteligente. Então, é algo que você pode também captar muitos conhecimentos, tem muita coisa boa ali. Pode passar, irmão. E aqui, nós vamos à parte dos investimentos. Abraham Lincoln vai dizer que se ele tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, ele passaria 4 horas afiando o machado. É investir no conhecimento, é investir nas suas ferramentas, é investir naquilo que vai minimizar o seu esforço. Pode passar. E aqui nós vamos ser confrontados com realidades, e aqui você vai fazer o seguinte: faça um exercício com a sua realidade. Tá? Talvez os exemplos citados aqui nessa coluna da esquerda, eles não se encaixem a você, mas certamente se você procurar, se você tiver um tempinho de atenção, você vai ver atributos que você poderia mudar, atitudes que você poderia deixar de fazer, outras começar a fazer. Então, para ter sucesso, você precisa ajustar a sua prioridade. O quanto antes você e a sua empresa perceberem isso, mais rápido e saudável irão se desenvolver. Você precisa fazer uma escolha. E depois de feitas essas escolhas, você vai precisar viver com as consequências. Os exemplos são inúmeros. Uma pizza com refrigerante hoje está em R$60. Você gasta fácil isso. Já um livro de negócio que pode mudar a sua vida, a sua concepção, o seu aprendizado, o seu conhecimento, a sua gama de entendimento, ele também custa R$60. Qual que eu escolho? Eduardo, você está dizendo então que eu devo abandonar o lazer, devo abandonar um tempo com meus amigos? Não, não é isso. Mas você precisa se organizar e fazer melhores escolhas. Para quem sai, né, para quem ia à balada, uma balada hoje, em média, você gasta R$300. Esses R$300 eles não podem ser melhor utilizados, talvez numa consulta médica que vai te trazer saúde, que vai rever os seus exames, que vai mudar os seus maus hábitos alimentares, digamos. Só exemplo. Talvez uma consulta no ortopedista, daquela dor que tanto te incomoda, e aí você fala que não tem dinheiro. Sendo que você acaba custando, nesse exemplo que nós pegamos aqui, gastando numa balada. Mas pode ser numa roupa, pode ser, como eu disse, você vai fazer aí a adequação para o seu exemplo. Há uma mensalidade de uma academia, que é algo que vai te promover saúde também, você vai da seguinte forma: essa mensalidade vai te custar R$100.
Esses R$ 100 você pode gastar numa noite, num jantar. Então, são prioridades que você precisa entender e, ao mesmo tempo, saber que você vai viver com as consequências disso. Então, mude o seu foco para que o quanto antes você e a sua empresa, você e a sua ideia, você e o seu negócio entendam isso, mais saudável vocês crescerão. Pode passar, irmão. E aqui eu trouxe uma indicação valiosa. Tá? Os livros eles são um investimento mais barato que você pode fazer para mudar de vida. Você escolhendo bons autores, dentro dos assuntos que você julga importante, dentro dos assuntos que você quer desenvolver-se, busque as referências no assunto, as referências do mercado, estude-os. Um livro custa muito barato para aquilo que ele te oferece. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas a faixa em média deles está entre R$ 30 e R$ 40. Tá? O primeiro deles é o Comece pelo Porquê. Ele é um livro que vai te ajudar a saber a inspiração correta para tirar a sua ideia do papel, do porquê tirar a sua ideia do papel. É um livro muito bacana que vai te trazer uma reflexão. E o segundo é um livro mais técnico, né? É o Mito do Empreendedor. Para nós que estamos nessa jornada diária de empreender, de pensar numa ideia, de pensar num negócio, esse livro ele vai te dar um passo a passo para que você possa executar essa missão de forma não só satisfatória, mas de forma que você consiga performar. E alta performance. E é um livro que vai custar R$ 40. E ali você vai ter métodos eficazes de organização da sua empresa, de como pensar a sua empresa, de como modelar a sua empresa com outros modelos que já deram certo. Tá? Então, assim, são indicações valiosas que você pode tomar nota aí, você vai pesquisar qualquer site ali está um site tem a Amazon.com, na Americanas.com, são sites que vendem, entregam aí na sua casa e não vai te custar mais do que R$ 40, que num momento que nós vivemos é um investimento satisfatório. Né? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe para vocês alguns pontos de atenção que você precisa ter. A saúde do seu negócio depende de você conhecer e controlar esses números. O que a gente vai falar a seguir aqui são dados que são pesquisados e são respostas de empreendedores que começaram sem a mínima estrutura ou de pontos importantes que nós fomos pensando para que você possa se atentar. Tá? Pode passar. O primeiro delas é o seguinte. São dados importantes que eu tenho que ter ao abrir o meu negócio. Tá? Eu tenho que ter esse conhecimento. Aqui, quantos pequenos negócios existem no Brasil? Você não está sozinho. Né? Das 6,4 milhões de empresas que existem no Brasil, 99% são pequenos negócios. Olha que alarmante, né? Eu confesso a vocês que antes de ver essa pesquisa, se eu não me engano é de 2020, eu achava que essa fatia era bem menor. Tá? Mas de grandes empresas mesmo, aqueles impérios, 1% só. Quantos empregos são gerados? Em 2019, os pequenos negócios geraram cerca de 731 mil vagas de trabalho no Brasil. Você lembra que na semana passada nós falamos sobre isso? Que a geração de emprego é uma forma de você trazer o reino na vida das outras pessoas? Muito mais do que ajudar com a cesta básica, muito mais do que ajudar com o mantimento, que não deve deixar de ser feito, é também uma estratégia, mas se você abre uma porta de emprego, você consegue ser muito, muito mais eficaz, porque você muda a realidade de, no mínimo, uma família. E aí a participação no PIB, né, o Produto Interno Bruto do país. Atualmente, os pequenos negócios representam 30% do PIB brasileiro. Gente, isso não é pouca coisa. É uma fatia considerável do PIB brasileiro que é medida de acordo com o pequeno negócio. É o seu, o meu, o nosso negócio pegando uma fatia grande de participação no cenário econômico nacional. Pode passar. E aqui, ó, um dado alarmante, qual a maior dificuldade que o pequeno negócio enfrenta, que o empreendedor ele vai enfrentar? 52% dos pequenos empreendedores têm dificuldade para fazer a gestão financeira das suas lojas, dos seus negócios, e acabam misturando ali a questão pessoal da pessoa jurídica, da pessoa física. Então, os gastos, o envolvimento, o direcionamento de verbas, a alocação de verbas, 52% dos negócios acabam se perdendo nisso.
E aqui também a rede social mais utilizada pelos pequenos negócios. 3,5 milhões de negócios utilizam o WhatsApp para fazer negócios, para divulgar seus negócios, para vender, para prospectar clientes. Então, é algo que, se você ainda não faz, o digital é uma realidade, ele não é o futuro, ele já é o presente. O digital, hoje, ele se faz presente na maioria dos negócios. Bill Gates dizia que existem 2 tipos de empresas. As empresas que existem no digital e as que vão deixar de existir, vão sumir do mapa por não se adequarem ao digital. O digital hoje é uma realidade, né? A gente não consegue fazer nada hoje que tenha escala sem pensar no digital. E aqui um dado triste, né, alarmante, que o impacto da Covid-19 nos pequenos negócios fez com que 89% dos pequenos negócios sofressem com a queda do faturamento. Vocês lembram que eu falei lá atrás do dono pobre de empresa rica? Essa empresa rica, né, entre aspas, é uma empresa que consegue suportar, ela tem caixa, ela tem saúde financeira, ela tem fluidez para passar por um momento de dificuldade e não fechar, e não quebrar. Tá? Pode passar, irmão. Então, para você que é empreendedor e precisa de ajuda para organizar o seu negócio, ou até mesmo avaliar e tirar a sua ideia do papel, eu tenho uma oportunidade exclusiva para você. Tá? A gente desenvolveu um trabalho para ajudar você, empreendedor, tá? Que está nos assistindo, que esteve na quinta-feira passada com a gente. A gente quer ajudar vocês de alguma forma. Então, nós desenvolvemos o seguinte, é uma mentoria, tá? Nós vamos fazer um acompanhamento do seu negócio ou da sua ideia. Vamos ter a viabilidade de tirar a sua ideia do papel. Vamos fazer esse trabalho de gestão do seu negócio para saber que se o seu negócio hoje ele vai bem, se ele precisa melhorar, esse tipo de apontamento. E mais do que tudo, nós vamos ensinar você a ter esse olhar técnico para o seu negócio. Então, eu deixei aqui esse WhatsApp. Vai lá agora nesse WhatsApp, adiciona a gente e digite "eu quero", se você quer que nós ajudemos você com isso. Se você precisa nos ouvir, gostou do conteúdo que nós trouxemos aqui, entendeu que a relação com o dinheiro precisa mudar, que a parte técnica e gerencial, a gestão financeira do seu negócio precisa mudar, chama a gente nesse WhatsApp aí que a gente está disposto a fazer o que for preciso para o seu negócio decolar. Tá? A gente também tem aqui o nosso e-mail, né, e o nosso canal aí no Instagram da nossa agência. Então, a gente pode ajudar você naquilo que você tem sentido de dificuldade. E aí, já caminhando para o final, eu gostaria de que você prestasse atenção em tudo que foi dito aqui, desse de fato uma revisada ponto a ponto, comece a colocar esses passos no seu negócio. Sentiu qualquer dificuldade, chama a gente nesse WhatsApp que nós deixamos aí, é o 21, né? 97289-2267. Digita lá "eu quero", a gente vai entrar em contato com vocês e vamos ajudar vocês com isso. A gente sabe que nesse primeiro momento é muita informação. A gente, para chegar aqui nesse formato de apenas 2 aulas, precisou mesmo peneirar de tudo que tem para falar, que é um mundo muito amplo. E cada vez que você começa a desenvolver o pequeno e continua pensando o grande, à medida que você vai caminhando, isso vai precisar de maior capacitação. Tá? Então, eu quero te encorajar nesse momento a tomar as rédeas da sua vida e colocar isso diante do altar do Senhor. Porque a gente entendeu que empreender é uma forma de servir ao Senhor, é uma forma de expandir o reino de Deus, porque aquilo que Ele colocar na sua mão, você vai saber dividir e vai ser bênção na vida dos outros. Assim como Ele fez com José, os seus lagares também vão transbordar. Então, sendo bons mordomos, a gente prospera. E o empreendedor nada mais é do que ser um bom mordomo de uma ideia, ser um bom mordomo de uma disposição, de um pensamento, de uma sabedoria que Deus nos entregou. Então, pode passar aí, cara. Já fechando, eu queria agradecer a equipe de multimídia que tem servido a gente aqui com excelência. Agradecer mais uma vez essa casa que tão bem nos recebe, abriu espaço, nos convidou assim gentilmente, e é um convite que a gente não pode negar, né? Fala ao nosso coração. Agradecer a minha esposa, que nesse momento ficou com os nossos filhos em casa, e certamente vai assistir-nos.
e que tem me dado todo o suporte para desenvolver o trabalho que Deus tem nos chamado a fazer. E nesse momento eu quero também agradecer a você por ter estado aqui, por vir aqui deixar um tempinho seu para aprender um pouco mais, para ouvir-nos o que nós temos a dizer. Então, eu queria terminar com uma oração, né? E que você se sinta aí alcançado por essa oração. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos levado a lugares que nós nem imaginávamos estar. Ah, Deus, como o Senhor é especialista em usar os improváveis. E é crendo nisso que nós acreditamos que nós temos muito ainda a fazer e a realizar. Os nossos negócios te servirão, Deus, as nossas ideias te servirão, e nós seremos luz em meio às trevas. Se o mundo diz que nós vivemos tempos de desengano, tempos de dor, tempos de sacrifício, nós vamos colocar tudo isso no teu altar e acreditamos que o Senhor vai nos guiar para tempos, assim como o Senhor fez no deserto, onde a tua nuvem nos guiará durante o dia e uma coluna de fogo nos guiará durante a noite. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor não vai deixar com que a nossa casa esmoreça. Nós estamos dispostos a fazer todo o sacrifício que nos compete, porque nós sabemos que o Senhor é fiel à sua palavra e o Senhor vai fazer a sua parte. Nós cremos nisso, Deus. E eu te peço agora especialmente por cada ideia, por cada coração empreendedor, por cada mente empreendedora aqui, que essa mensagem possa alcançar e encorajar pessoas a tomar decisões de se aproximar de Ti, de entregar os negócios na sua mão, de entregar a vida particular em suas mãos e fazer de todas as sessões da vida uma sessão só, que seja uma vida pautada na Tua palavra. É isso que acreditamos e cremos. Amém e amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês.